Sim, da atuação. Primeiro jogo, Chico, estreia do campeonato e o Flamengo já mostrou a sua qualidade. O que me impressiona é que no segundo tempo ele fez todas as alterações possíveis e a gente olha e esses jogadores poderiam ser titulares em qualquer outra equipe no país. Impressiona o elenco do Flamengo. Com 15, 20 minutos de jogo, quando a câmera mostrava mais de perto a reação dos jogadores do Audax, os caras estavam. O João Vitor estava com os olhos esbugalhados ali, o camisa 4 ali, porque era toda hora ele tinha trabalho, não conseguia respirar. Claro que todas as ressalvas têm que ser feitas, ninguém aqui é idiota de achar que ganhou do Audax, agora vai ganhar do Real Madrid, pode esperar, essa coisa toda. Não, nada disso. Verdade. A questão não é essa, a questão é que, para as circunstâncias, para uma estreia, houve empenho, dedicação. E o Arrascaeta com muita mobilidade, até uma evolução física dele. O Gabigol, quando entra no segundo tempo, também já demonstra estar em outra rotação, uma rotação melhor que do ano passado, em que ele sofreu com lesão, com incômodo, que ele mesmo reconheceu. Então a gente já vê um Flamengo mais solto em campo. E também tem a ideia tática do Tite, proporciona isso. Muita liberdade para os pontas, Luiz Araújo, Cebolinha, mas é aquela liberdade com responsabilidade, como o Tite gosta de dizer. Salve, salve nação! Vídeo top! 3 cortes em um vídeo. Temos aqui o corte do jogo aberto da Band com a volta da Renata Fã. Temos aqui um corte da S1 Live com as opiniões de Mauro César Pereira falando do jogo. E temos também um corte da ESPN Brasil, cara. Tá imperdível o vídeo. O Mengão estreou goleando. É isso aí, galera. Isso é motivo de muita alegria para nós, né? 4-0 no Audax, fora o baile, poderia ter sido uma goleada bem mais ampla, mas tá bom demais, né? Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, S1 Live e também ESPN Brasil. Links na descrição como créditos. E galera, hoje embora. Voltamos! Agora, quem voltou com tudo foi um cara que você gosta muito, admira o trabalho dele, que é o Tite. E o Flamengo goleou, fez 4-0 para cima do Audax. E poderia ter sido 5, 6, 7, 8. Olha a imagem linda da arena lá da Amazônia. Torcida do Flamengo em peso e o time inspirado na estreia do estadual. Agora, vem os amistosos. Agradecer ao Arrascaeta. É claro que a maioria dos gols que eu faço, normalmente é ele que dá uma assistência. E estou muito feliz. Muito contento por el gol, por a vitória do equipo. Fizemos hoje ele atrás do Pedro e fazendo uma pressão lado a lado para que corte a linha de passe do adversário. Sim, não dá para usar Gabriel do lado ou Pedro do lado, aí fica inviável. O campeonato carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, e a busca ela é do título carioca. Então esse processo de evolução ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. Tá aí, galera, para começar o vídeo bacana com essa enquete, o Campeonato Carioca é mais forte do que o Campeonato Paulista? Comentem, quero saber a sua opinião, depois eu vou dar aquela bisoiada, tá bom? O Tite estava falante, feliz, acho que ele gostou sim da atuação. Primeiro jogo, Chico, estreia do campeonato e o Flamengo já mostrou a sua qualidade. O que me impressiona é que no segundo tempo ele fez todas as alterações possíveis e a gente olha e esses jogadores poderiam ser titulares em qualquer outra equipe no país. Impressiona o elenco do Flamengo. Impressionante mesmo. E por mais que a gente desconsidere aqui, precisa fazer isso ou não desconsiderar a fragilidade do Audax, a gente tem que entender de que forma começam essas grandes equipes. E o que me impressionou ontem foi o repertório. É você, como você disse, ter alternativas de elenco e a alternativa do elenco significar jogadas trabalhadas, laterais pelo meio, jogadores caindo, o Gabigol mudando de função, muitas vezes jogando atrás do Pedro. No lugar do Arrascaeta. O Pedro sendo um cara decisivo também, e aí o Tite falou depois, claro que eles podem jogar juntos. O Dorival nos ensinou que Pedro e Gabigol podem jogar juntos e o Tite sabe disso. E o Tite é um técnico de repertório, né? Eu gosto muito porque o Tite, sempre cobrei isso dele, né? Essa desburocratização que muitas vezes ele implementou para suas
equipes e o Tite evoluiu muito nos últimos anos. Ele conseguiu ser um cara mais, entender que o futebol hoje tem velocidade pelos lados, você precisa ter ultrapassagem, você precisa ter troca de passes. O Flamengo foi dominante. Eu até palpitei ontem aqui 6-0 e achei até que ia acertar. Olha, você passou bem perto desse resultado. Agora, só para concluir o assunto Flamengo, vamos falar do Botafogo também. A pergunta sobre a comparação que o Tite fez entre Campeonato Paulista e Carioca. Você concorda com ele que o Carioca hoje está acima do Paulista? Olha, há alguns anos a gente viu o Flamengo nadar de braçada, né, sozinho. Hoje a gente já tem um Botafogo que, embora, né, tenha vacilado demais no Brasileirão do ano passado, disputou o título. E ainda mesmo perdendo peças, também reforçou. E o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então é natural que o Carioca hoje, na minha opinião, esteja bem mais competitivo do que nos últimos anos. Mas não é mais forte que o Campeonato Paulista, na minha opinião. Você tem 5 equipes de Série A, 7 de Série B, é muito mais difícil. Olha, eu confesso, como eu fiquei de férias vários dias, eu tinha uma vontade absurda de ver um jogo de futebol valendo, não a gente é? tá com saudade. É, campeonato mesmo, na Vera. E aí eu comecei pelo Botafogo, diante do Madureira, e confesso que me decepcionei um pouquinho. Pois é. Esperava mais do Botafogo, pelo menos Pois o time que não vencia desde o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. Em casa não vencia desde o Bahia, lá em agosto. Pelo menos o Botafogo começou com 3 pontos, mas o desempenho com 3 zagueiros ainda não é o melhor possível. Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu acho que teve muita coisa boa no jogo de hoje, né? O comportamento do time foi, acho que, melhor do que encomenda. Primeiro, porque é uma estreia contra uma equipe pequena, então a tendência sempre é uma certa acomodação. As desculpas sempre estão prontas, né? Primeiro jogo, voltando agora, estava de férias. O adversário se preparou por 57 dias para essa estreia. E sempre tem desculpa. Mas não, o Flamengo foi um time com muita fome, um time que marcou muito forte lá no campo de ataque. Recuperou bolas várias vezes. Arrascaeta e Luiz Araújo, por exemplo, fazendo esse trabalho o tempo inteiro e criando situações. Com 15, 20 minutos de jogo, quando a câmera mostrava mais de perto a reação dos jogadores do Audax, os caras estavam. O João Vitor estava com os olhos esbugalhados ali, o camisa 4 ali, porque era toda hora ele tinha trabalho, não conseguia respirar. Claro que todas as ressalvas têm que ser feitas, ninguém aqui é idiota de achar que ganhou do Audax, agora vai ganhar do Real Madrid, pode esperar, essa coisa toda. Não, nada disso. Verdade. A questão não é essa. A questão é que, para as circunstâncias, para uma estreia, houve empenho, dedicação. E vou lembrar aqui, o Flamengo fez um jogo em Manaus. Quase 45 mil torcedores naquela arena que normalmente não recebe público, não tem casa cheia. E enche quando o Flamengo vai lá. O Flamengo ia lá desde 2016, né? Então volta, ingressos caros, as pessoas lotam o estádio. Uma entrada patética, né, Mauro? Não sei se você lembra, né? Aquele Flamengo e Vasco, que eles saíram correndo, cravaram a bandeira no meio do campo. Né? Teve isso. Lá. Então você vê um Flamengo jogando com empenho, respeitando esse torcedor que pagou caro, que foi lá ver. Ao contrário do que aconteceu em Cariacica no ano passado, quando o Flamengo fez um jogo patético contra o Atlético Paranaense, tomou de 3-0, andando em campo, totalmente desinteressado, perdendo para um adversário importante, que foi o rival na final da Copa Libertadores, o rival de vários confrontos de Copa do Brasil nos últimos 5 anos, e perdeu por 3-0 sem constrangimento nenhum. Modo banana 2.0. Ontem não teve modo banana, o time jogou realmente de uma forma respeitosa para com a torcida, com a camisa, com empenho, e fez um bom jogo. Eu diria que o Audax, como outros times do Campeonato Carioca, esses times são quase que sparrings, né? Estão ali para testar essas equipes. E agora você pode treinar bem ou treinar mal. Se foi um treino ou algo próximo disso, foi um treino bem executado. E fica bem claro que a disputa por posições, esse acho que é o segredo para o Tite agora, e acho que é o que ele está tentando fazer. Colocar todo mundo motivado, brigando por espaço no time. Os jogadores sabendo que se não correr atrás, vai ficar de fora. Ontem você viu um Gabriel entrando no segundo tempo e querendo marcar de qualquer maneira, e parece até mais fininho, né? E lamentando gols perdidos. O Bruno Henrique idem. O Davi Luiz nem no jogo entrou. E vem aí o De La Cruz, significa que um dos titulares vai parar no banco. Um dos que jogaram ontem. Tem que sair alguém. O homem vai jogar. E ainda tem a possibilidade de chegar mais alguém se os dirigentes conseguirem contratações. Ou uma, pelo menos. Eu acho até que o Vinha vai acabar vindo. Acho que é uma questão até de... A gente vai falar mais sobre isso. Os outros mais difíceis. Mas já se pensa em outro zagueiro. Então a disputa vai ficar mais acirrada. E quem não correr atrás não vai jogar. E o Tite tem tamanho, né, gente, para isso. O Tite foi técnico da Seleção Brasileira das Copas do Mundo. E já está no Flamengo há alguns meses. Então ele tem tamanho para fazer da maneira dele,
sem estardalhaço, sempre dizendo que todo mundo é maravilhoso, todo mundo é bom, que o Audax é bom, que o Campeonato Carioca é o mais difícil do Brasil. Então, ele fala essas coisas e não quer nem saber. Mas, enfim, ele tem tamanho para barrar um jogador importante e vai ficar no banco, como os caras ficaram no banco ontem. Então, eu achei que foi um cartão de visitas muito, muito interessante. Muito interessante, especialmente pelo comportamento. Que o que mais me... Eu vou dizer uma palavra, que o único que eu encontro para isso é o que mais me noja no futebol, não só no Flamengo, é jogador profissional, pago em dia, veste uma camisa importante, ídolos de torcidas numerosas e que não respeitam a camisa. E não jogar com o máximo de empenho é não respeitar a camisa. Preguiça em campo, isso é inadmissível. Isso é inaceitável. Isso acontece no futebol. E o Flamengo, no passado, fez muitas vezes a sua torcida se aborrecer com esse tipo de conduta. Ontem foi o contrário, então eu acho que ontem foi muito bom. Vejamos aí como é que vai ser no transcorrer da temporada, especialmente quando chegarem os adversários mais difíceis e tudo mais. E aí os testes mais válidos virão para ver se o Tite vai conseguir fazer desse Flamengo um time vencedor. E lembrou um pouco momentos do time do Jorge Jesus, com essa pressão alta, o famoso perde-pressiona, né? Que é como o Flamengo tem que jogar, na minha opinião. O time começa, ele se defende dessa forma. Ele começa a se defender dessa maneira, recuperando a bola, pressionando e não deixando com o adversário. E tem condições para isso, né, gente? Aqui no Brasil, o elenco do Flamengo é bom bastante para se impor tecnicamente sobre praticamente todos os adversários em quase todos os jogos. O Tite falando firme na coletiva, explicando as suas ideias. Melhores estreias de temporada do Flamengo agora, né, considerando este século, tá? E esse resultado importantíssimo em cima do Audax, 4-0, entra nesse ranking também em 2012 contra o Bom Sucesso, em 17, 4-1 contra o Boa Vista. Vamos acionar o Pedro Henrique Torre, então, porque agora a gente traz a repercussão dessa vitória do Flamengo, da entrevista coletiva do Tite, trazendo desde aspectos táticos, né, Pedro, de explicar um pouquinho a formação, a escalação, mas também de entrar no mérito do próprio campeonato estadual, do planejamento para esse início de temporada. Vai lá, Pedrão! Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia também, Mari Pereira. Bom dia. Um abraço aí para o Breiler, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Uma boa estreia, ótima estreia, né, do Flamengo na temporada 2024, no 220, bem ligado, bem competitivo, por mais que a gente faça a ressalva do Audax, o Flamengo foi muito bem, então isso impactou bastante. Sempre falo que a gente tira uma medida de torcedores no estádio hoje em dia e também dá para tirar uma medida de torcedores em redes sociais. Então, o pessoal, de fato, feliz com mais a postura, a atitude do Flamengo, a competitividade, a questão física também, o Flamengo muito inteiro fisicamente para primeiro jogo de temporada, quer dizer, começou a trabalhar dia 8 de janeiro, eram os relatos internos e também até o preparador físico, o Fábio Maceredian, deixou claro também que os jogadores voltaram muito bem fisicamente, que foi uma questão muito criticada no ano passado, quando o Flamengo tinha torneios muito importantes para disputar, mas o Flamengo bem fisicamente voltou, muito intenso no primeiro tempo especialmente, né? Depois quando fez ali 4-0 no segundo tempo, baixou naturalmente um pouco mais, mas foi um Flamengo com uma boa exibição e o Tite mostrando, dando as suas ideias aí, o que pode ser, o que não pode ser. E a declaração dele, obviamente, ele puxa um pouquinho para o lado de onde ele está agora, no futebol do Rio de Janeiro, e destaca a importância para a comissão técnica. A comissão técnica precisa vencer. Você tem um outro rival ali, que é o campeão da América, o Fluminense, que busca um tricampeonato. O bicampeonato foi em cima do Flamengo, mas agora busca um tricampeonato. Então essa luzinha está acesa também. Vale, não vale tanto, mas vale também, a gente já viu o quanto vale, o Tite está muito ciente disso para a sequência da temporada, o quanto vale você, de repente, vencer o estadual, quanto isso impacta para o restante da temporada. E aí você fala sobre o 220, Pedro, tá ligado, a parte física e tal, e quem impressionou na partida foi o Everton Cebolinha, né? Com a intensidade dele, enfim, como ele participou do jogo. A gente tem agora uma média dele, né, a porcentagem dele de participações nos gols do Flamengo com o Tite. E aí, considerando, obviamente, a última temporada, né? 13 jogos, 3 gols e 2 assistências, com o Tite no Flamengo, né? Não entra a seleção brasileira nessa conta. Antes de entrar exatamente no Everton Cebolinha, Breiler, o Flamengo ele vai com a escalação que que o Pedro trouxe, enfim, mantém a base do que era o Flamengo na temporada passada, mas já dando para entender algumas coisas. Por exemplo,
os laterais um pouquinho mais por dentro, o Varela ganhando essa concorrência com o Wesley, também ganhando oportunidade. Um Flamengo ali desenhando pelo menos o seu esquema tático nesse sentido. Exato. E o Arrascaeta com muita mobilidade, até uma evolução física dele. O Gabigol, quando entra no segundo tempo, também já demonstra estar em outra rotação, uma rotação melhor que do ano passado, em que ele sofreu com lesão, com incômodo, que ele mesmo reconheceu. Então a gente já vê um Flamengo mais solto em campo. E também tem a ideia tática do Tite, proporciona isso. Muita liberdade para os pontas, Luiz Araújo, Cebolinha, mas é aquela liberdade com responsabilidade, como o Tite gosta de dizer. Na recomposição, sem a bola, participam muito, tentam recuperar rápido e a condição física para isso é essencial. Então eu vejo que o Cebolinha se destaca nesse aspecto, porque condição física ele sempre teve, mas estava abaixo tecnicamente e o Tite conseguiu recuperá-lo. O Cebolinha teve um bom momento com o Tite na seleção em 2019, um jogador em que o Tite aposta muito e faz todo o sentido nessa ideia em que os pontas são mais protagonistas, você precisa da velocidade, da intensidade, ter jogadores como ele, Luiz Araújo, de muita intensidade física, mas ao mesmo tempo com um bom momento técnico. O Flamengo começa bem nesse sentido. Um esquema que o Tite já ensaiou no ano passado, elaborou nos 12 primeiros jogos e agora a ideia é aprimorar e com a pré-temporada, com jogadores na ponta dos cascos, a tendência é só o Flamengo evoluir. Bom, a gente começa, já dá para falar um jogo, o imediatismo da imprensa, mas assim, sinais desde o ano passado, de que o Cebolinha será o principal cara desse time do Tite? Não vejo o Cebolinha como o protagonista. Vamos fazer o jogo, facilitar o Cebolinha, potencializar o Cebolinha? Não acredito que vai ser um time que gira em torno do Cebolinha. Não vejo dessa forma. Para mim, esse cara ainda é o Arrascaeta. Não, ainda a Arrascaeta, o Gerson, um jogador de muita influência no meio-campo. Até essa concorrência aumenta com a entrada do De La Cruz. O Gerson vai ser obrigado também a subir o sarrafo, porque a dele também está, de alguma forma, ameaçado. O De La Cruz é um cara que pode jogar mais recuado também. Então, por tudo isso, eu vejo o Flamengo com mais protagonistas. E aí, só de pensar que o Flamengo está começando a temporada com Bruno Henrique e Gabigol com status de reserva, isso aí já é um luxo imenso e ainda com a necessidade de encaixar o De La Cruz, que também vai ter de correr atrás. Essa base do Tite tende a ser mantida nos primeiros jogos. Mas o Cebolinha pode ser um jogador cada vez mais influente, ou pelo menos figurar como um dos protagonistas do time, um dos caras que decida jogos mais vezes. Ele tem capacidade para isso. Então ele ficou, eu não digo nem subaproveitado, porque o Cebolinha também não aproveitou muitas oportunidades que teve, mas eu vejo o Tite com esse esquema de 2 pontas e com muita liberdade para eles atacarem, com uma capacidade maior de tirar o melhor do Cebolinha. Então, nesse aspecto, é uma temporada em que o Cebolinha começa com mais confiança no Flamengo e o torcedor do Flamengo tem um pouco mais de certeza sobre o time. 2022 e 2023, o Flamengo começou com expectativa alta. Paulo Souza, Vitor Pereira, técnicos portugueses, tentando ali, de certa forma, copiar o que foi o Jorge Jesus, mas foram técnicos que acabaram não se provando. Em relação ao Tite, ele já teve um comecinho, uma amostragem no fim do ano passado, e além disso é um técnico que já se provou vencedor no futebol brasileiro. Então, por todos esses sinais, a capacidade do elenco, eu vejo o Flamengo com um pouco mais de certeza e perspectivas melhores para começar esse ano. Agora, o Tite fala muito sobre Gabigol, fala muito não, né? Ele deu uma resposta ali importante sobre como ele enxerga o esquema tático do Flamengo para encaixar o Gabigol ou para o Gabigol buscar o espaço dele. Você citou que vê Pedro e Gabigol jogando, isso pode mexer no time, mas ele claramente dá uma explicação tática, né? Que ele fala de um tripé no meio de campo para proteger ali o Arrascaeta, ele ter essa liberdade, né, Mari? Exato. E que aí o Gabi teria que fazer um pouquinho mais dessa ponta para poder funcionar esse esquema, para não ficar com esse buraco dos 3 que estão ali no meio de campo, né? Não ter que obrigar o Arrascaeta a ficar pendendo para um lado e para o outro. É porque senão conflita, né? Conflita ali dentro de campo na ideia do Tite. Ele fala dos extremos, então, assim, é muito claro que o jogo do Flamengo, ele passa por esses 2 jogadores, um de cada lado, e aí com um único centroavante, um único cara de área ali. Então, acho que a função do Gabigol, ela vai ser, acho que realmente pensada em como favorecer o jogo desses jogadores, né? Então, acho que é realmente o encaixe do Gabriel na partida e no esquema do Flamengo com a cabeça do Tite, assim. O Arrascaeta, ele é muito diferente, assim. Ontem, ele encontrava passes que, assim, é realmente dele.
Então a leitura de jogo dele é muito única. Eu não sei se necessariamente o Gabriel vai brigar com ele pela posição. Então, até porque eu acho que não fica legal para o Gabriel brigar posição com o Rascaeta, né? Fica realmente assim difícil a concorrência. Então acho que a tentativa do Tite de encaixar o Gabigol é de aproveitá-lo no elenco, né? De tentar dar a ele essa oportunidade dele recuperar, é aquilo que a gente conversou ontem. Ele está no momento de recuperação desse espaço. Não é só um espaço de algo que ele já fazia, é de se reencontrar na equipe do Flamengo e agora com o Tite. Então, ontem ele entra como sendo esse cara atrás do atacante, do Pedro, com liberdade para circular. E aí, me impressionou muito a pressão do Flamengo ontem, né? De perder e já recuperar rápido a bola. Então, o Gabriel ele vai ser essencial nessa parte e também com uma ligação de contra-ataque. É ele que vai ser o cara, o fio, até chegar no Pedro. Tá aí, galera, vídeo top, cara. Preparei pra vocês aqui um corte da Band do programa Jogo Aberto, um corte da live do canal S1 Live com Mauro César Pereira, dando as suas opiniões, analisando o jogo do Flamengo, jogo de estreia do Campeonato Carioca. Cara, é o seguinte, o Gabigol, falta confiança pro Gabigol, ele está sem confiança. Vocês viram ontem no jogo que as duas bolas que ele sai na cara do gol, ele chuta uma para fora, né? Ele chuta no canto do goleiro e a bola bate na lateral da rede, e a outra ele bate no goleiro. Ele está sem confiança. Se ele bate cruzado no outro canto, provavelmente ele faria o gol, né? O Pedro, galera, o Pedro está em alta, está com muita confiança, né? Então, assim, o Pedro ontem perdeu 3 gols. Ele fez 1, só que ele perdeu 3. Ele teve 6 finalizações. O Flamengo teve 29 finalizações no gol do Audax. Cara, o Flamengo sobrou. O Flamengo perdia a bola, pressionava, fazia marcação-pressão, já roubava a bola, já pegava a bola, já saía tocando, com repertório, com tabelinha, com triangulações. Muito interessante para o torcedor. Eu ontem fiquei surpreso com a intensidade do jogo, né? O Flamengo no primeiro jogo da temporada sobrou. Teve intensidade, teve marcação forte, teve tudo, cara. Repertório, finalizações, não sofremos contra-ataque. O goleiro Rossi quase não fez nada no jogo, né? Uma defesa ou outra, sem perigo. Só um perigo a gol no segundo tempo, depois que sai o Varela e entra o Wesley. Quase que o Audax fez o gol, né? Ali na marcada do Wesley. O Wesley que falhou naquele lance. Ainda bem que o gol não saiu, né? Cara, o Varela fez o melhor jogo, na minha opinião, com a camisa do Flamengo. Fez o gol, mas assim, ele foi seguro na marcação. Participou bastante das tabelinhas na frente, cruzando na área, chegando bem pelo meio também. O mesmo Ayrton Lucas, o mesmo Vale também. Vamos elogiar o time em si, né, cara? Léo Pereira, Fabrício Bruno, Eric Pulgar e Gerson marcando bem, uma intensidade louca, né? Aí você pega o Luiz Araújo, que voltava também para recompor, que ajudava na marcação, que ajudava no ataque. O Cebolinha, cara, o melhor jogador em campo. Fez o gol, mas participou de outras jogadas muito interessantes, quase fez um golaço de bicicleta. O Gabigol não entrou mal, não. Ele não conseguiu marcar o gol, só que ele participou de jogadas, né? Essa jogada do Cebolinha de voleio, quem deu o passe para ele, aquele lançamento foi o Gabigol, né, por exemplo. Então, assim, o Gabigol também, ele participou. O Bruno Henrique, eu acho que foi o pior dos que entraram, né? O Bruno Henrique não conseguiu fazer nada. Já o Gabigol conseguiu participar de jogadas e quase que saiu o 5º gol, né? Pela jogada ali. O Bruno Henrique perdeu 2 gols de cabeça no finalzinho do jogo. Ele não conseguiu entrar bem, né, galera? Mas é isso. Estou contente com o time. Acho que só foi um aperitivo, um aquecimento. Só foi o primeiro jogo. Agora, dia 21, o Flamengo joga contra o Philadelphia Union, lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, o que o Tite vai fazer, porque teremos De La Cruz. Maravilha, galera! Problema bom para o Tite resolver. De La Cruz será titular, eu acho. Valeu, muito obrigado a todos. Deixem um like antes de sair do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. O canal tá top demais, cara. Saudações. Fui!